Estamos finalizando praticamente o módulo de ODS. A gente terminou de falar sobre todos os ODS. Ontem o Gabriel deu os últimos 2, que são os últimos 3. Conselho de produção, paz e justiça e sobre parceria. Boa, boa. Foi o 17, o 16 e o 12 que tinha ficado para trás. Estão aqui. Lembrando que este módulo vai ter avaliação, eu estou repetindo isso. Já ficou pronta já a avaliação. E aí, na semana que vem, na próxima quinta-feira, o último dia do módulo, a gente faz a avaliação com vocês. Vamos lá. Vamos fazer aquele famoso e aí de praxe para ver se vocês estão conseguindo aprender, o que vocês estão lembrando, e para quebrar o gelo também, porque eu também preciso de energia para começar a dar aula. Desde a minha última aula até hoje, o que mais te marcou? Não vale o que é lá à frente. Desde o ODS 10, do 10 em diante. O fato da gente não ter acesso ao básico, em questão de saneamento, porque todos os ODS parece que batem nessa mesma tecla, que a gente não tem acesso ao saneamento básico e isso acaba prejudicando a gente de várias formas. Boa. Eu não sei se eu vou puxar lá de trás ou não, mas o que mais me marcou é a quantidade de alimento que a gente desperdiça à toa. ODS 12, né? O que mais me marcou ao decorrer dessa caminhada aí, falei igual a Sintonia, foi a questão de ser uma cidadã. A gente conhecer os nossos direitos, saber onde tem que caminhar para a gente poder se impor, conseguir as nossas coisinhas. Igual a gente estava conversando ontem sobre questão de ser... Palavras. Tá fugindo da minha mente. Sofre algum tipo de situação chata. A gente não sabe nem aonde recorrer. E isso tá me marcando muito. Saber como me portar, saber os meus direitos, saber aonde eu posso recorrer, a quem recorrer e qual a postura que eu posso ter. Como que eu posso chegar lá para poder apresentar o que eu preciso de fato, assim, de uma forma coerente. E isso foi o que mais me marcou até agora. O que mais me marcou foi como a desigualdade afeta a gente desde o princípio até hoje. Igual hoje você tava, não sei se foi o Gabriel, se foi você que falou, que eu não me recordo muito, sobre que a gente gasta muito, a gente economiza pouco. E também como muita gente tem muito e pouca gente tem muito e muita gente tem pouco. Isso. O que mais me marcou aqui foi os vídeos que eu tô assistindo. Porque eu fiquei, eu não vejo isso. Só que ontem no vídeo da luz, que o pessoal não tinha luz, e não tinha nem como bater o açaí pra comer, isso aí me despertou, eu não sei o que é isso, eu nunca passei por isso. Então é uma coisa que eu tô aprendendo, e fora que pra eu reivindicar meus direitos, né? Que eu não preciso só reclamar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então acho que tá sendo o que mais tá me marcando. Legal. É o que mais te... É pra gente falar o que mais te marcou desde a minha última aula, mas não vale. Depois do ODS 10, que foi o último que eu dei. Depois do 10? Nossa, não lembro. Não lembra? Você veio ontem? Vim. O que mais te marcou de ontem, então? De ontem? Eu acho que foi o que ela falou, o negócio da luz. Porque, a gente vive em um local que é abundante de energia. Só que, mas comparado às outras pessoas, é abundante, E perceber que muitas pessoas não têm o que a gente tem, além de triste, mostra o quanto a sociedade é desequilibrada nesse quesito. Porque, como no vídeo disse, no governo passado acabou que eles não implementaram, não continuaram, né, com o projeto Luz para Todos, acho que esse é o nome. Então, como nesse governo eles voltaram a implementar isso e não sei se surgiu efeito de algum modo, se muitas pessoas que não tinham agora têm, mas acho que o que mais impactou ontem foi nesse quesito da luz. Passa pro Gabriel. Não, o que você mais... O que mais te marcou? O que mais me marcou foi a participação de vocês, porque vocês são bem ativos e não só ativos, né, mas também têm posicionamento, então isso me deixa muito feliz.
Lá ele. O que mais marcou foi o assunto sobre desigualdade de gênero, que ainda existe muito aqui no Brasil. O que mais marcou também foi da onde que vem a nossa água, que a gente paga uma coisa que a gente não tem, que é o saneamento do esgoto, que a gente não tem o esgoto. Falamos também sobre a fome zero. Peraí, mas você tá falando antes do 10. É depois do 10? É depois do 10. Ah, tem ontem que o Gabriel falou. Então pode falar, o que te marcou ontem? Sobre... Eu não sabia disso. Não sei se a maioria já devia saber sobre o advogado público. Que você não precisa pagar para ter um advogado. Boa. Saber os seus direitos, né? Legal. O que mais me marcou foi o desperdício de comida, foi desigualdade de gênero e sobre os esgotos e também do posto que eu não sabia, que era coisa assim. E eu conheço gente que tem e também não sabia, porém eu falei, aí falaram que também não sabia. Não entendi o que você falou antes. Aí eu esqueci o nome. Do posto que é... O posto. Então, isso também é antes do 10. É? Saiu a ODS 6. E... Enfim. Aí eu colhi coisa daqui pra falar pra quem tenha e também não sabia. Boa. Aí agora eles sabem. Agora não... Peraí, volta. Terça e quarta. O que o Gabriel falou Eu de não mais? vim terça. E ontem, então. De ontem. Não, nada do ODS 12, 17 e 16? Foram 3 ODSs ontem. Na minha cabeça agora não. Nada? Entendi, tudo bem, vai. O que mais me marcou foi o fato dos fazendeiros simplesmente preferirem desperdiçar a plantação do que doar ela para pessoas que estão necessitadas para manter o preço atual, né? Boa. O que mais me marcou foi o ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, que tudo gira em torno de uma paz, que é meio que um companheirismo. Uma sociedade ela só vai para frente se tiver paz e companheirismo, ajuda de todos. Pode falar também. O que mais te marcou, Mayara? É porque eu ontem fiquei falando com a Mariana. Então, o que tem me marcado nos ODSs, de um modo geral, não focando no que você falou, é a forma como vocês têm absorvido. Por mais que você não lembre o que aconteceu ontem, mas a maneira como cada ODS impacta vocês. Eu gostei muito da fala da Tamires, porque foi uma coisa que eu comentei em sala com eles esses dias, como os ODSs eles se conectam. E trazendo para Paracambi, a gente tem batido em um ponto específico dentro de Paracambi, porque não é só vocês entenderem o ODS, é visualizar como ele se aplica aqui na cidade. Então, ver todo mundo elaborando esse pensamento tem sido muito legal. Uma coisa que a gente falava bastante na turma anterior, como a Mayara disse, é sobre a relação dos ODS se conectarem. Ontem, no slide do ODS 12, inclusive, vocês viram que tinha um gancho para o ODS 2, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável. Eu sei que marca outros ODS também, mas aquele é um que puxou o gancho bastante, né? Principalmente em relação ao que... Oi? Leonardo falou sobre os agricultores, né, que preferem... Agricultores não, os fazendeiros jogarem, enfim, o que eles produzem fora para não fazerem a doação. Isso é bastante complicado. Bom, eu gosto que vocês façam esse exercício de tentar relembrar o que a gente está abordando em sala de aula. Lógico que a avaliação não tem como colocar todos os ODS, mas tem uns que são bem pontos focais, assim, que a gente sente que é uma relação importante vocês entenderem, principalmente em relação ao nosso projeto. Então, vamos lá. Vocês sabem que uma das entregas principais do nosso projeto, Jovens Líderes pelo Clima, é a Agenda 2030 de Paracambi. Na turma anterior, a turma que a Mayara fez parte, ela está com a agenda em mãos. Eles foram responsáveis por elaborar essa agenda, desenvolver essa agenda, sendo porta-voz da juventude e moradores de Paracambi também. E aí, o que vocês acham que essa turma 2 vai fazer agora? Implementar. Pôr em prática. Bom, vocês falaram implementar, pôr em prática a Agenda 2030 de Paracambi, mas vocês já entenderam o que é essa agenda? É uma forma de planejamento, de metas para que a gente poder atingir. Como eles fizeram a organização
E a construção dessa agenda a gente vai colocar em prática. A gente vai começar a pegar todo o planejamento deles e começar a ter atividades e começar a colocar isso dentro da cidade. Boa, exatamente. Vocês ainda não tiveram acesso de parar para ler o conteúdo certinho, tintim por tintim, e entender o que essa primeira turma achou que seria necessário implementar aqui em Paracambi. Então a gente vai olhar mais ou menos o que aconteceu. Essa aqui não é a agenda oficial. Oi? Quem é? Isso. Onde? Nada. Vamos lá. Não é agenda oficial, como eu falei, esse designer aí foi uma coisa do Canva aí que eu fiz. Nossa, ficou ruim o computador aqui, hein? Tá, mas vamos lá. Como eu falei, um dos pontos objetivos principais desse projeto foi fazer a entrega da Agenda 2030 aqui para Paracambi, mas além disso a gente vai capacitar jovens para educação ambiental. Vocês também fazem parte disso. Então, além deles só elaborarem a agenda, a gente teve todo esse curso de formação para vocês entenderem o que é necessário, relações de direitos e deveres também, principalmente. E trabalhar esse olhar crítico do que é necessário aqui em Paracambi ou do que está faltando aqui em Paracambi e o que a juventude pode fazer para melhorar aqui em Paracambi. Então, eu coloquei essa imagem dos ODS, enfim, continuando. Teve a nossa entrega com a maravilhosa, grandiosa Isabela, a do Gabriel Dons, enfim, estava todo... Vocês estavam lá nesse momento? O Albert também. Ficou só faltando... e também tem o prefeito. Ficou só... Enfim, vocês estavam nesse momento da entrega, foi a formatura. Vamos continuando. E aí, mas como é que aconteceu a elaboração dessa agenda? Foram diversos momentos, a Mayara pode falar mais ou menos como é que foi também para vocês. Desde trabalhos individuais, aqui a gente tem um plano de desenvolvimento individual que o Gabriel vai trabalhar mais tarde com vocês, pensando também no individual para além do coletivo, porque como é que eu vou organizar o meu município se às vezes a minha casa está bagunçada? E é no sentido até filosófico da coisa. Eu preciso também organizar a minha vida antes de querer organizar a cidade inteira. Então, a gente vai fazer esse momento com vocês de pensar na perspectiva de futuro individual de cada um. Então, foram trabalhos individuais, coletivos também. Diversos pequenos grupos foram formados em sala de aula, que dava até BO às vezes, porque a gente dividia de forma aleatória e a galera estava querendo ficar no mesmo grupo. Pelo menos, até onde eu sei, eu e o Gabriel, a gente não gosta muito de permanecer no mesmo grupinho, vocês... Gosto de misturar a galera para poder ter um desenvolvimento de visões diferentes. A gente tem a tendência de ficar perto de quem tem a mesma crença que a gente, né? E a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo tenha ali junto e misturado para no final virar um grande grupão de juventude com porta-voz e que perturbe bastante o Andrezinho para que a mudança seja feita aqui em Paracambi. Ações do município. Então, a bicicleta não é só um enfeite, né, para deixar na garagem de vocês. É para vocês usarem a bicicleta. É uma forma de implementar a mobilidade sustentável aqui em Paracambi. Eu sei que a galera está gostando bastante de usar a bicicletinha elétrica por aí, a motoca, tem até o curiozinho também, o curió. Mas a bicicleta é uma forma de transporte que, além da liberdade, né, de pegar a bicicleta e ir embora, tudo bem, não para longas distâncias, é uma bicicleta carbono zero, né? Então, é legal trazer a mobilidade para vocês. Vamos usar bastante o computadorzinho também em sala de aula. Vocês já sabem que lá na sala vocês têm acesso. Obrigada. Ontem teve uma jovem líder de 49 anos na rua, que ela pegou uma bicicleta emprestada. Boa, é isso, tá? Aí a bonita foi de bicicletinha porque falou que ela era uma jovem líder. É isso. 49 aninhos. O computador, vocês já sabem que tem acesso lá na nossa sala da ONG, então ela também foi usada para acesso à internet, para pesquisar. Fiquem à vontade, é só falar com a Ana Letícia, solicitar o computador. Enfim, essas pesquisas que foram feitas não foram à toa, né? Não tem como a gente sair tirando as informações da nossa cabeça. Então é necessário também as pesquisas terem embasamento. O Gabriel, antes de vir aqui falar com vocês, ele faz toda uma pesquisa de conteúdo para trazer para vocês um conteúdo palpável, que faça sentido. Então pesquisem, não tirem as informações do Facebook, por favor. Aulas teóricas e práticas. Então, além das nossas conversas... Nossa, que menina bonita! Então, além das nossas conversas, a gente vai ter bastante aula prática e as visitas externas. Então, acho que nesse módulo já vai ter, na outra semana, vocês vão
à rua para a gente fazer esses diagnósticos, essas análises aqui do município. Pode passar, Mayara, por favor. Outro ponto importante é a participação ativa. A gente ainda não teve nada que o município... Nenhuma reunião. Teve algum evento já? Acho que não, né? Só teve aqui dentro interno, foi a Copa Preta. Não. Da prefeitura. Não necessariamente da prefeitura, mas às vezes até do Instituto Federal. Momentos de que a população pode chegar para falar ou aprender mais. Então, pode falar. Isso, mas aí você já estava em aula já? Não. Em relação aos jovens líderes, e aí como grupo ou individual mesmo, vocês participarem desses espaços para trazer a voz da juventude. A gente não gosta que vocês vão para esses lugares e fiquem só como espectador, mas que vocês tenham opinião formada, claro que nesse processo de formação, de entender o que está acontecendo, o que está sendo falado, e aí vocês colocarem a opinião de vocês também, ou fazerem uma pergunta. Por exemplo, a gente participou das oficinas de elaboração do plano de manejo do Parque do Revis. Vocês já ouviram falar? Acho que o Gabriel falou com vocês do Revis, não? Do Refúgio da Vida Silvestre, que é uma nova unidade de conservação que foi implementada aqui no município este ano. Ele falou assim. Foi implementada aqui no município este ano. E aí, na elaboração do plano de manejo dessa unidade de conservação, o plano de manejo é como se fosse o plano diretor, é como se fosse a lei geral ali daquela unidade de conservação. A turma 1 participou da elaboração do plano de manejo. Então, eles estiveram nessas conversas. A Isabela, também maravilhosa, participou da Semana da Mobilidade Urbana aqui em Paracambi. Então, ela, como uma jovem líder e ciclista e moradora de Paracambi, ela apresentou nessa Semana da Mobilidade. Foi muito engraçado, porque na mesa só tinha secretários e tava ela lá bonitinha, assim, sentada, cheia de vergonha. E ela falou, como voz da juventude, o que ela sentia aqui em Paracambi, como ciclista também, porque a Isabela vai para cima e para baixo de bicicleta. E aí ela falou daquelas problemáticas que vocês também mostraram, rua esburacada, falta de calçada, problemas no meio-fio, enfim, ela botou a voz no trombone aí. É trombone que fala, né? Acho que é, enfim. Aqui também participação do plano de manejo. O nosso aluno Albert também falando bastante, indagando, enfim, fazendo perguntas criteriosas que faziam sentido naquele momento. Então é isso, além de vocês participarem, vocês participarem de uma forma que faça sentido, não é para falar besteira. Então é para isso que a gente fala desse momento de vocês fazerem pesquisas, dessa troca aqui, para a gente entender direitinho o que a gente está criando, esse conhecimento que a gente está trazendo, para vocês não chegarem e saírem como apenas um espectador ou falaram algo que não faça sentido. Então, quando a gente vai estar nesses ambientes, a gente tem que estar preparado. É chegar, fazer a pergunta e conseguir debater de igual, digamos assim. Pensando não só no conhecimento técnico, mas na desenvoltura, como fala, como se porta. A Ludmilla ali viajou para Goiás para falar sobre o projeto Naturespectrum de Goiás. Então, foi graças à forma como ela se portava, como ela se comunicava. Exatamente. Que ela foi escolhida também para viajar e etc. Então, Ludmilla é aquela do cabelo. não, essa daqui, ó. Ludmilla é maravilhosa. Faz gestão também ambiental na FATERJ. Enfim, são exemplos de alunos que, enfim, o Albert aqui super engajado no próprio grupo, a Manu também, vocês já devem ter visto aí nos corredores que é do Instituto Federal, participação bastante ativa. Coloquei exemplos de alunos que realmente marcaram aqui, faltou a Mayara, mas a Mayara já está aqui de presença. Marcaram, de fato, a juventude, essa liderança. Tinham esse aspecto de liderança mesmo nos Jovens Líderes pelo Clima. Qual é o nome dela? Qual? Gabi, não. Essa aqui do cantinho aqui, ó, de casaco bege. Bia? A Bia também, depois das aulas falando de agroecologia, fui lá, conseguiu mobilizar um sítio, a família dela, e eles voltaram com horta lá depois das atividades da verdade. Aula. Então ela teve essa liderança aí, ainda que não na sociedade, mas dentro da família. Do contexto dela. E isso é muito importante. A gente fala também com vocês que essa questão de ser um líder não é necessariamente você chefiar uma grande empresa, mas só de você ser líder da própria vida, acho que já é o suficiente, né? Aí tinha um terreno lá, ela foi,
tinha vontade, né, também. E aí começaram a plantar, fizeram horta e tal. Inclusive tem um vídeo também no nosso Instagram. Do nada. Ah, é. Você já me falou. A Azul já falou mais ou menos o que é a agenda. E aí eu coloquei o que está escrito na Agenda 2030. Cadê a agenda? No que está escrito na agenda de fato. Que é um pacto internacional firmado em países membros da ONU em busca de um futuro mais justo, sustentável e equilibrado. Reúne os 17 objetivos, os 17 ODS que vocês estão trabalhando com o Gabriel, e funcionam como metas globais para a melhoria da qualidade de vida humana e de toda a biodiversidade. Então não é só melhorar para os cidadãos de Paracambi, mas os bichinhos que estão no Curiosinho, que estão no Revis, é para a gente estar vivendo realmente em convívio com esse ecossistema. E aí, o que são políticas públicas? Eu peço para que vocês se atentem a essa pergunta aqui, porque talvez seja muito importante vocês saberem o que é, tá bom? Se é que vocês me entendem? Entenderam? Tá. Políticas públicas são escolhas que o poder público faz para organizar a vida em sociedade e garantir direitos básicos a todos. A outra já tirando foto. É isso aí. Eles são construídos por meio de leis, programas, projetos e ações que afetam diretamente o dia a dia de cada cidadão. O Gabriel, nas aulas dele, tem trazido exemplos de políticas públicas que existem para implementar os ODS. Eu estou falando como se eu também não estivesse dando aula nesse módulo, mas acho que é o Gabriel o ponto focal aqui. A gente está trazendo exemplos para vocês de projetos, de programas, de ações, igual falou um exemplo aí, Gabriel. Luz para Todos. Aquele outro, Bolsa Família. Enfim, tem vários programas aí que são políticas públicas para ajudar a implementação dos ODS. Então é importante que a galera entenda bem o que são políticas públicas, tá bom? Pode passar? E aí, por que vocês acham que é importante todos os moradores de Paracambi participarem da implementação da agenda? Você que chegou agora. Tá voando, né? Foi meio supetão. Quem não falou ainda hoje? Pode falar, não? Pode, vai. Quem não falou ainda hoje, ela aí, depois de ter falado hoje. Gente, alguém fala. O João ainda lá. Eu já falei, cara. Ah, mas todo mundo falou aquela hora. Vai, você. Ué, porque é um projeto para o povo de Paracambi, né? Quanto mais gente ajudar, mais o município vai crescer. Boa. Alguém quer complementar? Acho que ele quer. Vai, Wendry. O que você acha que é importante a população de Paracambi participar da implementação da agenda? Já deu tempo até de dar uma passada aqui. Porque seria uma... Eu não sei falar a palavra certa, é conscientização. Falou exatamente. Tipo assim, é um projeto que traz pra cá, para os moradores de Paracambi, que eles participando, eles teriam mais a fundo a experiência, saber o que é certo, o que é errado, e podendo implementar no projeto. Eu acredito que sem a participação fica sem sentido, porque se é pra eles, por que eles não podem ser uma via de mão dupla? Boa. Tinha só meio que um intermédio entre isso aqui e o povo de Paracambi. Boa. Então, eu coloquei no post-it aqui. O papel do poder público é planejar e executar. Mas o papel do cidadão é participar e cobrar. Então, como o Gabriel tem falado bastante nas aulas dele, não é pra gente ficar passivo em tudo que está acontecendo. Se eu sei os meus direitos, eu posso ter lá o meu papel de cidadão e cobrar. Tipo, não, isso está errado. Eu acho que não está sendo bem implementado, não está sendo bem executado. Ou está faltando transparência. Então, até esse processo de formação de vocês, que eu acho que vocês falaram lindamente, nesse ponto de que vocês estão aprendendo direitos de vocês também. Coisas que vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. E aí, agora, eu espero, mas eu vou dizer que eu tenho certeza, que todos vocês vão participar mais ativamente nesse processo de cobrança. Não apenas ser passivo em tudo que está acontecendo, mas se qualquer político que tiver no poder, vocês, acho que isso está errado, não está sendo bem feito, não está sendo bem executado, falta transparência. E aí fazer o seu papel de cidadão de fazer a cobrança, uma cobrança certa, não saindo das ideias da cabeça. E aí, além dos pontos que vocês me falaram, o que vai trazer a Agenda 2030 de Paracambi? Ou que pontos a agenda busca trazer para Paracambi? Qualidade de vida, porque as soluções são pensadas, estão levando em consideração as necessidades de Paracambi. Um ponto principal da agenda é que ela foi elaborada por jovens de Paracambi.
e adjacências também, mas são pessoas que estudam aqui em Paracambi. Acho que eram 3 alunos só, né, que eram de Japeri. São alunos aqui de Paracambi, na sua maioria pessoas que moram aqui em Paracambi, então sabem as necessidades do dia a dia, do cotidiano. Então tem a vivência. Então eles pensaram em questões que eles sentem que são problemas na vida deles. Então vamos buscar melhorar esses problemas ou solucionar esses problemas. Transparência, já que a população pode acompanhar de perto como esses recursos públicos serão utilizados. Além disso, o pertencimento, pois cada morador passa a enxergar como parte ativa das mudanças e não apenas como espectador. E é isso que a gente quer de vocês também, a questão do pertencimento. Por isso, quando o Gabriel falou de unidade de conservação, eu tenho certeza que ele perguntou quem já foi no Parque do Curió. Me perguntou? Sabia. Então, e é um parque que está aqui na cidade de vocês e que muitos não visitaram. Então, a questão do pertencimento não é só algo ser seu, não é só de te pertencer, mas você se sentir pertencente a ele também. No sentido de você poder usar aquilo, mas de uma forma, claro, com consciência. Então, o pertencimento vem muito dessa questão de você sentir que pertence àquele local, não que aquele local te pertence também. É uma via de mão dupla, como a aluna falou mais cedo. Pode passar? Não sei se vocês já sabem, eu acho que a gente já chegou a comentar com vocês, que nós temos 4 ODS prioritários no nosso projeto. O ODS 4, que é Educação de Qualidade, o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o 12, Consumo e Produção Responsáveis e o 13, que é Ação contra a Mudança Global do Clima. E aí, de novo, eu vou voltar na pergunta, o que mais marcou em cada ODS desse para vocês? Vou perguntar aleatoriamente. Wendry, de novo, vou te perturbar. O que você achou de mais marcante quando a gente falou sobre o ODS 11? Logo a 11? Logo a 11. Na resposta que tu deu anterior, tem coisas desse ODS aí que tu pode... Mas tem que falar incluindo Paracambi ou... De modo geral. O que você acha que esse ODS é importante? A mesma coisa que eu falei, doutor, conscientizar as pessoas sobre... Tipo assim, evitar o uso de carro que solta fumaça, essas coisas, usar mais a bicicleta, que é sustentável para a cidade, e vai evitar esse ar poluente que salta do planeta. Gostei, boa. Vou perguntar para o Léo agora. Esse lado tá mais quietinho, vou mais aqui para esse lado hoje. Léo, por que você acha que o ODS 4 é importante? É aquela coisa assim, de porque você ter um ensino de qualidade faz você ser uma pessoa pensante, de verdade, no caso. E que, tipo, ter uma pessoa pensante faz com que ela seja uma pessoa argumentativa e vai cobrar as pessoas um poder para que façam o necessário. Boa, excelente. Eu tenho um questionamento. Será que todo o conteúdo que é dado em sala de aula, pensando na escola, né, educação formal, que é lá básica, não sei o quê, te prepara para a vida? Ou ela te prepara para um sistema que é só capitalista de entrar em uma faculdade boa? Nem o sistema prepara para fazer a prova de direito na falando. E aí a gente falou um monte de coisas aqui que são super importantes pra gente como indivíduo social e que não é falado na escola, onde deveria ser o local da educação. E aí também, naturalmente, as gerações vão evoluindo, os pais não têm muitas vezes o acesso e aí não educa dentro de casa, aí a criança nasce, não tem essa parte cidadã dentro de casa, dos respeitos, dos preconceitos e como funciona, e também não tem na escola e a sociedade vai caminhando sempre para um Tem lugar. até aquilo, né, que falam que as escolas públicas tinham o intuito de ser até democráticas. Só que quando você vai observar, só em questão de infraestrutura, já não é democrática. Que era para ser uma escola tipo acessível, que desse acesso e também oportunidades, mas não acontece. E também as crianças, na maioria das vezes, estudam num ambiente de violência ao redor. E tudo isso prejudica. Então não é democrático. Só a escola em si, na sua tese, já não consegue ser. Existem diversos tipos de inteligência, como a inteligência na área da artística, tem interpessoal, intrapessoal, então a escola só explora meio que a inteligência na área da matemática, etc. Quem consegue acumular, gravar o máximo de conteúdo. Às vezes um aluno que não é tão bom naquilo que a escola propõe como a matéria que tem que estudar, às vezes ele é excelente, tem dons em outras coisas, mas que não é explorado porque a escola não abraça a ideia. Isso quando a pessoa mata esse talento, né? Tipo, não desenvolve, se a gente seja E a gente perde uma coisa que a gente nem imagina quando a gente ser bom, por não ter sido estimulado.
Boa. Já que o nosso amigo falou, Davi, eu quero saber o que ele acha de mais importante, por que a gente colocou o ODS 12. Eu já perguntei do 12? Não. Por que ele acha que o ODS 12 é um dos principais para esse projeto? Consumo e produção responsáveis. Acho que tudo que você consome ou deixa de consumir é algo que você consegue controlar de forma mais fácil. Você não depende de ninguém para tomar uma decisão do que você vai comprar ou não. Então, acaba que isso, trazendo a consciência para as pessoas do que comprar ou do que não fazer, é algo que de um em um na sociedade faz uma mudança de forma geral. Então, se todos souberem o impacto que causa o consumo consciente, o mundo seria bem melhor, né? Bom. Se pensar numa empresa que é poluente, se todo mundo deixasse de comprar nela porque ela é poluente e fosse para outra, ela ia ser obrigada a se adequar para entrar no mercado. E aí vem da consciência. Fala, Luna. Eu acho que muito esse de consumo e produção sustentável pode entrar também em educação de qualidade. Como ele falou, o Léo, né? Educação nada mais é do que, por mais que tenha a palavra educação, eu acho que nas escolas não existe isso muito de pensar numa coisa geral, sabe? No comunitário. É mais sobre uma coisa individual. Que nem, acho que foi você que falou, em questão de alunos que sabem mais de uma área e poucos de outra. São muito mais explorados esse pessoal que sabe mais, matemática, português, história, do que o pessoal que, é mais da área de educação física, história, essas áreas pouco exploradas. Então, acho que muito do consumo sustentável também pode entrar em educação, porque se você sabe o básico daquilo, eu acho que entra muito no que ele falou também, se você sabe o básico, eu acho que o consumo vai ser, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Melhor, reduzido. Isso, e estava consciente. O consumo vai ser mais consciente, as pessoas vão, saber separar os resíduos, vão saber onde jogar os resíduos, saber, que se jogar na rua, por mais que aquilo vai ser catado, talvez não seja jogado em um lugar ideal, sabe? Eu acho que foi o que falaram no começo, um tá muito interligado no outro. Boa. Todos os ODS, né, de fato. Eu gostei da palavra que o Davi usou, que foi impacto. Que agora, vocês estão no momento, principalmente agora com o projeto, é de vocês verem a relação do impacto de tudo que vocês fazem. Então, pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo. Tudo que a gente faz acaba gerando um resíduo. Praticamente tudo que a gente faz acaba gerando um resíduo. Por que eu tô com 2 microfones? Segura aqui pra mim. E aí, esse ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, ele alerta muito em relação a isso, do impacto, das consequências do que é que a gente está fazendo do nosso modo de consumo e do nosso modo de produção também. E aí cabe a gente também, não só as grandes indústrias, claro que eles estão grandes responsáveis por isso, mas a gente como cidadão, como morador de Paracambi, por exemplo, a gente ter a noção, a consciência de ver o que eu preciso ou não consumir. Qual é o meu dever ali? Qual é o meu papel? Será que eu preciso daquela blusinha da Shein mesmo? Uma coisa que a gente falou ontem foi sobre compra online. Foi compra online. E lá em casa, a gente compra muito peça de moto. E sempre vem, uma caixa desse tamanho, muito plástica. Aí, ele falando ontem, me fez lembrar que realmente lá em casa sai muito papelão, muito plástico. E é um bagulho, assim, mais desnecessário, né? Muita coisa. Então, acaba que a gente faz muitos resíduos pra comprar um negócio simples, sabe? Sim. E eu pergunto, você usa o PEV, ponto de entrega voluntária, que tem em Paracambi? Não? Vai pro lixo comum? Não, eu separo e deixo lá no lixo, mas não no lixo, separado. Entendi. Aí geralmente vem um catador lá. Entendi. Sem querer estender Claro, essa conversa. Mas uma coisa que eu tava notando agora, com o que a gente tá falando, e esses 4 ODS ali na tela, eu tô tendo a percepção que todos esses impactam uma mudança de mentalidade. E eu acho que isso é o que a gente mais precisa aqui em Paracambi. A gente tem uma população, de certa forma, muito ignorante, assim, do que a gente pode fazer como cidadão e também sobre o meio ambiente. E a gente mora numa cidade que é envolta literalmente por meio ambiente. Então, assim, a gente tem de infraestrutura, de concreto, pouca coisa. A nossa cidade é muito pequenininha, mesmo que tenha vários bairros e tudo mais, mas a maioria é verde. E a gente não tem esse tipo de olhar.
E até a nossa forma, assim, a nossa educação. Até lá no Saudoso, acredito que tem até aquela forma diferente de ensino, que tem uma parte que separam para A escola escolher. floresta? Isso. Só que aqui no centro, pelo menos para mim, na minha experiência, eu estudei em várias escolas aqui, e a gente não falava quase nada de meio ambiente. E a gente mora num lugar que praticamente é meio ambiente. A gente tudo é focado, assim, uma coisa bem centrada, né? Falta educação ambiental nas escolas, no ensino Sim. formal. E os adultos que já passaram por essa fase, não tem como voltar, não tem essa mentalidade. Eu acho que o foco aqui também, olhando por esses EDS, é uma mudança de mentalidade, realmente. E entender o ambiente onde a gente está inserido. Não tem como a gente viver aqui em Paracambi sem estar interligado com o meio ambiente. Boa, é isso. Obrigada pela oportunidade. Quando eu estudava, eu morava em Nova Iguaçu, né? Aí eu estudava, acho que foi no ensino fundamental. Teve um trabalho de educação física que era para procurar postos para pegar o lixo reciclável. E foi daí que eu descobri que existia. Então, todo sábado eles iam lá, a gente separava tudo, eles iam lá e buscavam. Mas, tipo, foi na escola que eu descobri que existia, porque nunca passava, eu não via passando. Então, a educação me ajudou nisso, tipo, eu descobri. Você fazendo um trabalho. E eu gosto da gente falar sobre... Você vai ser a próxima a falar. Pera aí, segura aqui rapidinho. Vai pensando já no 13. Da gente falar da educação formal também, porque o ambiente escolar, eu digo, não um ambiente, teto e portas e janelas, mas eu digo um ambiente escolar, de você ter convívio com outras crianças, ter um corpo docente e discente também, que faça sentido, que está ali buscando realmente trazer educação, é importante para a mudança nessa questão da mentalidade. Não é à toa que as crianças são colocadas na escola naquela idade. É para ter essa questão da mudança, não mudança, mas da construção social também, na mudança de pensamento. Se eu estou vivendo na minha casa o tempo inteiro, só com aquelas pessoas ali, eu vou ter uma estrutura de pensamento desse tamanho. Então, ter o contato com outras crianças, com outras pessoas, com outras culturas, é o que forma um cidadão. Por isso a importância desse diálogo, dessa construção de grupos e conversas e expor pensamentos, claro, de uma forma muito respeitosa. Sempre respeitando o outro e falando com, enfim, do jeito correto, né? Sem brigar, sem apontar dedos e sem tirar coisas da cabeça, sempre com muito respeito. E aí, Ana Júlia? Por que você acha que o ODS 13 é o ponto central aqui para a gente falar da Agenda 2030 e dos Jovens Líderes pelo Clima? Bem, a gente tem que pensar assim, a mudança global do clima. Então, eu tô meio consciente de falar, mas eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu lá onde eu moro, lá na Cascata. Uma vez, eu não sei se foi de propósito, não sei, tava de noite e eles tacaram fogo. Não sei se tacaram, não sei se foi acidental, só sei que o morro inteiro pegou fogo. Ficou tudo preto lá. Eu me lembro que nesse dia foi um monte de gente gravar pegando fogo lá. E depois que isso aconteceu, as chuvas que estão dando até agora, né? Nessa chuva que deu agora há pouco, o morro não conseguiu segurar a água da chuva. E estava muito forte. Quando minha mãe percebeu isso, que ela mora há tempo, o quintal lá atrás de casa alagou tudo. Ficou tudo cheio d'água lá. Aí é estranho, porque antigamente não acontecia isso. Eu acho que foi bem depois dessa queimada. Aí, agora há pouco, eles estavam lá, acho que... Eu não sei muito bem o que eles estão fazendo lá na coisinha, lá na cascata. Mas agora há pouco desceu um caminhão lá, levou o fio, tudo. Agora, provavelmente, a gente tá sem luz lá em cima agora. E, tipo, meio que a gente, sem querer ou por querer, não sei, vai destruindo o lugar onde a gente mora e isso causa problemas pra nós mesmos. Então, assim, se a gente aprender a cuidar mais do ambiente e, sabe, se prevenir dessas coisas, talvez não aconteça mais esse tipo de coisa com nós mesmos. Eu não tenho muito o que dizer. Gente, vamos bater palma para Ana Júlia, porque ela falou uma coisa perfeita. Ótimo. Vou devolver o mic para ela, porque ela usou uma experiência, a vivência dela, a observação da Ana Júlia no bairro dela,
E ela pontuou perfeitamente. Você sabe por quê que aquele fogo ali que destruiu a mata acabou causando nesse deslizamento? Antigamente, tinha muita floresta ali em cima do morro. E quando pegou fogo em tudo, tirou a... Como é que eu vou explicar? O que era pra segurar a água, sabe? Bom, a raiz. Eu vi um monte de tronco de bananeira lá na água, lá embora. Perfeito. É uma observação dela, que ela tem ali o conhecimento mais ou menos do que aconteceu, mas que agora ela vai ter o conhecimento técnico. O Gabriel vai falar mais à frente em relação ao porquê que as raízes das árvores são importantes, não só para ali pegar a água para a árvore, não só para a nutrição da árvore, mas em relação às raízes nas encostas, do porquê que é importante ter a floresta em relação ao deslizamento. Eu achei maravilhoso o seu depoimento. Você trouxe o conhecimento perfeito, é isso. Através da sua análise, da sua vivência, da sua observação, você trouxe um ponto focal aqui da ação contra a mudança global do clima. Essa percepção que a gente quer de vocês observarem o dia a dia e entenderem os porquês e como a gente pode evitar que isso aconteça também. Pode passar, Mayra. Os eixos da ação que foram implementados na nossa agenda. Então, tem o eixo 1, o 2, o 3 e o 4. O eixo 1, preservação e educação ambiental. O nosso amigo Leonardo falou da educação ambiental. A Luna também falou sobre a questão da educação. A Su falou da educação ambiental, que está faltando nas escolas de educação formal. O eixo 2, que são os resíduos. O Davi falou sobre a questão do resíduo, da produção de resíduo. Mobilidade urbana, a gente não falou tanto, mas ele falou sim. O André falou sobre a questão do CO2, dos veículos que colocam fumaça na atmosfera. Eixo 4, propostas para mitigação e melhoria, que é o eixo que a Ana Júlia acabou de falar. Ela percebeu que a falta de floresta ali no bairro dela... Tudo bem. A falta da vegetação ali fez com que acontecesse o deslizamento da terra. Algo que não acontecia antes, quando não tinha queimada. Então é isso. Como é que a gente pode fazer com que isso não aconteça mais? Ou por que não acontecia antes? Então são esses pontos principais, são esses 4 eixos. Percebam que tem os 4 ODS envolvidos. Foram os eixos que foram implementados na agenda. Pode passar. Eixo 1, preservação e educação ambiental. Então, quais são os pontos principais para essa agenda? Fortalecer programas de educação ambiental nas escolas, como a Su falou, da importância de ter educação ambiental. A Catarina falou sobre quando ela estudava em Nova Iguaçu, foi através da escola que aprendeu a questão da coleta seletiva. Eu vou ficar na tua frente, assim, né? Nas escolas, conectando o aprendizado à realidade local. O parque municipal, os rios e as praças. Então, vocês têm o Parque do Curió, agora vocês têm o Revis também. E futuramente acho que vai ter outra unidade de conservação também, mas aí é o papo da secretaria. Que vocês podem se sentir pertencentes a esses espaços, claro que com moderação, no sentido de respeitar aquele local e as regras daquele local, e entender como funciona a importância daqueles espaços, como a Su falou muito bem. Paracambi está cheio de meio ambiente, está cheio de verde em volta. Então, por que não acolher esse verde e viver em harmonia com ele, não destruir, como estão fazendo no bairro da Ana Júlia? Realizar mutirões de limpeza e reflorestamento comunitário, envolvendo moradores, escolas e organizações. Criar hortas comunitárias em áreas urbanas ociosas. Vocês sabem o que é ocioso? Ocioso é quando não está fazendo nada, está vazio ali. E fortalecer as iniciativas já existentes. Então, se tem programas aqui em Paracambi que estão fortalecendo, estão fomentando as hortas, vamos investir nesses programas. Se não tem, então vamos criar. Criar trilhas educativas e campanhas de sensibilização sobre a importância das áreas verdes para o equilíbrio climático e a saúde da população. Mais uma vez, como a Su falou, se Paracambi está cheio de área verde, por que eu não tenho esse conhecimento de que aquele local, como o parque, eu posso fazer uma trilha ali, eu posso tomar um banho de floresta? Isso também é o que você falou também, sobre pertencimento. Exatamente. A gente não é de Paracambi. Boa. A gente está vivendo num ambiente, não que eu queira participar de um ambiente assim, só de infraestrutura. Mas não parece que a gente mora aqui, a gente não conhece nada. Exatamente, é isso. É de você vivenciar aquele local. Vivenciar o Curió. Gente, é um parque ótimo ali, fazer uma trilha. Tem outros parques que tem cachoeira, não estou dizendo do Curió, mas de você ter esse momento de fazer uma trilha. Eu sei que a galera não gosta muito, talvez, mas de sentir o ar puro, a diferença de
do calor que você sente aqui embaixo para quando você está lá em cima. Vocês vão perceber que o Gabriel vai arrastar vocês lá para cima. Estimular a adoção de áreas públicas por grupos locais, empresas ou escolas, garantindo a manutenção e uso sustentável. Essa questão do uso sustentável é muito legal. Aqui em Paracambi tem uma praça que é meio jogada assim, que agora está usando para entulho, alguma coisa assim, algum espaço que era para ser público, que era para os moradores utilizarem, mas que está lá jogada por falta de manutenção. Vocês conhecem algum lugar assim? Tem aquela pracinha do lado tem a da Cara Nova e tem a do lado. Ali eu acho muito pouco da mais atrás. Ali tá jogadíssimo. Mas também, não, aqui não sei bem. Mas também tem aquela daí do guarda-chuva ali. Não tem nem muito sentido não, né? Mas tudo bem. Tem aquela ali que é meio... Esquisita. E é um ambiente que dá pra usar de tanta coisa. Fala. Lá no guarda-chuva, por exemplo, só que é um caso um pouquinho mais complicado, porque lá tem muito terreno que a gente comentou sobre o grilado, né? Tem muito terreno lá que é alguém que pega um pedacinho aqui, outro. Entendi. E se o poder político entrar, eu acredito que vai fazer igual a divisão de uma fazenda gigantesca que tinha lá no loteamento, para poder ter outras casas. Se usassem isso para poder fazer as hortas que a gente viu, por exemplo, uma cidade aqui no Brasil que tem no meio do município, a gente poderia fazer isso no Guarajuba, lá também na estrada do cemitério. Lá tem muito terreno vazio que tem na prefeitura também, eles não usam para nada. Então, essa questão de terreno vazio fica um pouco complicado, porque pode ser área privada, né? Pode ser o terreno de alguém. Mas eu digo em áreas ociosas, por exemplo... Tem uma na minha rua, que é um banquinho, assim, um monte de banquinho, só que quebraram os banquinhos. Exatamente. Aí começaram a botar no banco mesmo, lixo. Então, é essa questão aí que a gente está querendo dizer. Aí tem uma vizinha nossa que ela trabalha na prefeitura. Aí os moradores da rua preferiam perturbar ela do que a prefeitura. Aí, tipo, todo mundo se juntou na casa dela. Ah, meu Deus, tadinha. Coitada. Virou um porta-voz. Aí, Não, se fosse também, você tá ali procurando seu direito. Virou uma porta-voz. procuraram ela, aí ela mesma foi lá na secretaria e procurou pra gente. Aí, assim, na lateral assim, da rua, que é tipo um L lá, né? Faz assim. Enchia de entulho. Aí, quando enchia ali, jogavam nessa praça, que só tem banco agora, né? Aí botavam nos bancos mesmo. Então é isso, é um espaço que era para ser usado pela comunidade, pelas pessoas que vivem ali, e estava sendo usado para o resíduo. Virou um lugar ali, um ponto vicioso de lixo. Puxar um pouco. Pode. E tipo assim, lá na minha rua, lá na raia, no final da raia tem uma pracinha. Lá eles também, tipo assim, quando eu passo às vezes, lá tem muito resíduo. Eles jogam lá e tal. E a prefeitura vai lá e tira, só que sempre tem mais. Então eu fico pensando, tipo assim, pô, a prefeitura vai lá e tira, tenta preservar aquele local, mas o povo vai lá e continua jogando. Ela acaba Deu pra pra passar, menina. Vem pegar, recolher, aí bota lá no tudinho. Entendeu? Bom, são esses pontos principais em relação à preservação e educação ambiental. Como a Su falou do lado... Gostei que os moradores se revoltaram e foram lá buscar as respostas, né? Uma resolução para o problema. Só fico pena dela porque foi um pouquinho agressivo, mas tudo bem. É o que eu tô falando com vocês, é o jeito que fala também. Eles estão com a razão, mas é a forma como faz. Bom, esses locais, esses espaços públicos que eram para ser para a população de uso comunitário, uma coisa que fosse legal ali, não para ser descartado, jogadas baratas lá. O eixo 2 é a questão dos resíduos, implementar pontos de coleta seletiva em todos os bairros e incentivar a separação dos resíduos nas casas e comércios. Então, vocês já viram algum comércio por aí que faz coleta seletiva? A gente sabe se faz ou não? Atualmente eu vejo que, não sei, a mulher fala mais, porque eu vi, depois dos packs que o Daniel colocou, tem um que fica um pouquinho depois de Malbina no centro, e eu vejo que o comércio que tem ali em frente começou a usar o papelão que eles pegam dos produtos e colocar ali. Era uma coisa que eu não via antes. Ah, legal. Então, assim, sozinho, só do fato de existir a lixeira que está indicando que é para uma coleta seletiva, automaticamente os comerciantes ali da região colocaram. Legal. Então, às vezes é a falta de ter o acesso para que aquela pessoa tenha essa mudança. Boa, gostei. Então, implementar esses pontos que ela falou, são os pontos de coleta seletiva, para que todo mundo tenha acesso e possa fazer. Porque, às vezes, gente, aí falo como uma pessoa normal, às vezes dá uma preguiça.
de você fazer a separação e você ter que levar lá longe. Então, se estiver perto, dá um gás maior de eu fazer, pô, vou separar assim, é só eu levar até ali, né? É uma forma de incentivo também. Exatamente. Promover campanhas educativas sobre o descarte correto de resíduos e o impacto do lixo nos solos e nos rios. E aí é um ponto legal. Às vezes as pessoas não sabem o impacto gigantesco que os resíduos têm. Inclusive, vocês farão uma visita técnica no aterro sanitário. Vocês vão ver a grandiosidade que nossos resíduos têm. E se reclamar do cheiro, eu vou falar, culpa sua. É isso. Ver a grandiosidade de resíduos que tem ali, as toneladas e toneladas de resíduos que são colocados ali mensalmente, e que se a gente fizesse uma redução, uma separação correta, não estaria do jeito que está hoje em dia. Estabelecer parcerias com catadores e cooperativas locais, fortalecendo a economia circular. É algo que o Daniel, que é o diretor de resíduos da secretaria, ele tenta fazer assim, mapeamento dos catadores, fazer um cadastramento deles para ter esse incentivo também, né? É saber quem está fazendo também. E é um trabalho que os catadores fazem que às vezes a gente não percebe. Tá imperceptível. Mas, cara, o que esses caras fazem pela gente, assim, nota 10. Se a cidade inteira parasse de ter a coleta, vocês iam ver o lixaral que ia ficar. Então, é um trabalho que às vezes é invisibilizado, mas que é muito importante pra gente. Criar programas de compostagem doméstica e comunitária, reduzindo o volume de resíduo orgânico enviado ao aterro. Outro ponto também. Às vezes a gente faz a separação dos nossos resíduos secos, que aí acha que é resíduo, tipo papelão, o plástico da garrafa lá, a garrafa PET, mas não dá o olhar necessário para os resíduos orgânicos, que também acabam indo para o aterro sanitário sem necessidade. O Gabriel ontem separou a borra do cigarro. Desculpa. Do café. Por que eu falei cigarro? A borra do café para levar para casa para as plantinhas dele. Ele falou, isso aqui não é lixo, isso aqui vai para as minhas plantas e vai deixar minhas plantas bonitas. Então é um ponto também, fazer compostagem. Tem maneiras na internet de fazer a compostagem, composteiras caseiras que são bem legais. E a mobilidade urbana. Um dos pontos principais do nosso projeto, inclusive que tem a ver com a ODS 11, é trazer mobilidade sustentável aqui para Paracambi. Vocês têm a cultura da bicicleta, que está sendo deixada de lado para trazer aquela bicicleta elétrica, que a gente vai ver no modo de transição energética, que às vezes não é tão legal assim, que a bicicleta comum é melhor. É trazer a mobilidade para vocês e que Paracambi volte com essa cultura de usar a bicicleta, que seja mais incrementado, não que seja esquecido, né? Então, para isso acontecer, a gente precisa de uma estrada, uma ciclofaixa, uma ciclovia que seja bom de utilizar. Acho que vocês da turma da manhã já me falaram, a turma da Maiara falava bastante, como é difícil andar de bicicleta em Paracambi hoje em dia. Tem que competir com os carros, né? Realmente, porque assim, eu queria muito vir todo dia de bicicleta, né? Eu até brinquei com o Gabriel quando eu recebi a bicicleta, eu falei, agora eu vou vir lisa de bicicleta. Só que quando eu peguei a pista pra poder vir, um dia, meu pai chegou e falou assim, Suzana, pelo amor de Deus, tem até fato aqui que aconteceu, tipo, a Evelyn, uma professora, que morreu naquela pista, infelizmente, e ele ficou traumatizado. Aí ele falou, pelo amor de Deus, eu posso perder minha filha na pista não, você vai de ônibus, bonitinho. E assim, eu doida pra vir de bicicleta. Mas é a questão da segurança, né? Então falta um espaço para a bicicleta. Os carros tomaram o espaço da bicicleta também. E até as calçadas também não dá. Eu digo pro pedestre também, a questão da mobilidade. Fala. Eu não sei quanto tempo que faz, mas uma vez eu fui na padaria e ali bem na curva mesmo, estava vindo um caminhão. Mas o caminhão, não sei se... acho que estava vindo atrás de mim. Eu estava no canto. Só que aí estava vindo um carro do outro lado. O caminhão, então, o moço me viu ali, então ele não jogou muito pra lá, mas mesmo assim, a traseira de trás me acertou. Eu caí, aí o moço, graças a Deus, né, porque tem poucas pessoas que param pra prestar socorro, ele prestou socorro, viu como é que eu tava, eu levantei e fui pra casa. Aí minha mãe ficou preocupada, me levou no hospital, ainda bem que não aconteceu nada, mas aí poderia ter acontecido alguma coisa pior, porque era Sim, na curva. claro. E ali naquela curva, eu já vi que toda vez, todos os carros que passa muito acelerado, fica muito difícil de ficar passando. Eu imagino. Fala. Aqui indo pro centro, a rua, tipo assim, eles fecharam muito. Então, ali eu já sofri, tipo, uns 3 acidentes e... Você? Eu
já quebrei. Como é que chama Meu aquele Deus. negocinho do carro? Já quebrei os 2 retrovisores ali por causa do acidente. Então. Mas eu não queria quebrar ela. Eu tive que pagar um ainda, tá? Foi caro. Eu imagino que seja. Então, assim, quando eles entraram a rua, tem que dar mó voltão. Então, tem muita gente, tipo assim, eu tenho preguiça mesmo de dar mó voltão pra chegar lá no centro. Então, eu vou ali na contramão mesmo, na fé e na coragem. Aí é o perigo. Não tô falando pra vocês entrarem na RJ e acharem que pode também não, tá? É errado. Mas, tipo assim, até mesmo vindo essas 3 que eu tive, não foi indo na contramão, foi vindo direitinho mesmo. E acaba que os carros vão correndo, até o moto mesmo vai correndo e vai correndo pro seu ladinho. Aí você acaba ficando com medo que vai dar aquele tremelique na mão assim. É no tremelique que vai quebrar o... Eu quebrei os 2 Fala. Ela falou que ela não vem, né, na pista por causa de segurança, enquanto ela não vem, tem que ficar competindo com os carros. Porque assim, na calçada para algum maldito carro, aí tem que vir pra pista, entendeu? Pra O carro conseguir para na andar. ciclovia, Não. onde você passa com a bicicleta, os caras param o carro ali, para em cima da calçada, os caras... Pra conversar. Mas esse é o ponto. Não tem uma ciclofaixa pra vocês. Esse é um problema que a gente tá querendo trazer. E se tiver medo de morrer, nem vem. Porque assim, porque a experiência de quem já foi atropelado pelo Curió, não vale a pena. Eu imagino que não. Ali onde eu moro mesmo, tem mato. Então, se a gente for passar andando... Da Peca Carrapato. Não é questão do carrapato. A gente tem que entrar pro mato, porque se a gente tá indo no sentido assim, tem carro de trás. No caminho do cemitério. Aí a gente tem que olhar pra trás toda hora, porque às vezes o carro passa voado, a gente tem que ir pro mato pro carro poder passar. Porque ali, agora mesmo que eles estão cortando o mato, porque às vezes o mato estava lá no alto, eles passavam voado, nem viam que a gente estava ali, a gente tinha que correr pro mato. Até com quebra-mola, tá maluco. Ali os Uber ali, então, quando eles vão ali, parece que a gente tá na montanha-russa. Daqui a pouco o mato amortece o carro vier com tudo ali. Meu Deus. Não, é por isso que eles não estão cortando. Já teve acidente ali já, do carro voar lá embaixo. Caraca, Não conhecido o meu mesmo. eu não sei onde é essa parte, não. Na rua do Passa cemitério. Não passa nem Curió, é um esculacho. Nem o Curió. Vai de noite não. Aqui Você vai direto pro cemitério mesmo. Já fica ali. Já. Eu gostei como o Davi falou, que é tipo assim, eu fui atropelado pelo Curió. É difícil andar no Curió. Imagina você ser atropelado pelo Curió. Não sei o que é pior. Nem lembro onde é que eu tava. Tem o internal, né? Ah, Ai, mas te falar, aprendi a voar por alguns segundos. 2 minutos. Aprendi a voar por alguns segundos. Hoje? Na hora do impacto, filho. Eu nem sei mais como é que eu tava. Bom, puxando esse gancho do Curió, garantir a manutenção e ampliação do transporte público gratuito Curió, com horários regulares e atendimento a regiões mais afastadas. Lá no cemitério no Passo Curió, então quem sabe começar... Gostei do horários regulares. Não tem. É um sonho, mas a gente vai tentar fazer essa conversa aí. Fala. Essa questão do Curió, eu acho que poderia sim passar por ele pelo caminho do cemitério. Porque passa caminhão Bom pesado. Jardim, o Bom Jardim, ele passa ali por trás, ele é só bonitinho Se lá. ali eles deixam passar caminhão pesado, era pra deixar passar o Curió. Acho um ponto que eu tenho que trazer para vocês é que a Agenda 2030, ela vai ser, claro, vocês vão auxiliar nessa implementação, mas que ela foi entregue ao poder público. Então, a prefeitura também tem que fazer a parte dela. Não vai ser só a gente fazendo tudo sozinho, não, tá? Mas Pode não é falar. nem só o Curió que a gente podia implementar lá, também o asfalto, né? Porque, gente... Vamos fazer o intervalinho e aí a gente retorna para essa conversa. Falei da garantir a manutenção e ampliação do transporte público, mas também tem que implementar campanhas de educação no trânsito, promovendo respeito entre motoristas, ciclistas e pedestres. Vocês também já me falaram bastante da problemática que é até estacionar a bicicleta de vocês, porque às vezes os carros pegam espaço da bicicleta, ou então as motos também, é difícil andar na rua com a bicicleta, e aí o carro passa na frente, segurança no trânsito, né? Exigir do poder público infraestrutura adequada para incentivar o uso da bicicleta, sinalização, bicicletário coberto e seguro, porque não adianta nada ter um bicicletário que não seja seguro, né? Quem vai botar a bicicleta ali sabendo que ela tem o risco de ser roubada, furtada?
E coberto também, né? No sol quente de rachar ou numa chuva intensa, como é que eu vou sentar no banco da bicicleta se ele estiver molhado ou extremamente quente? Banheiros e bebedouros públicos. Então, isso também é um ponto para quem está ali transeunte, né? Após sair do trem, da estação, ter um espaço público que seja... Não tem isso, não. Oi? Tem nada disso, então. É algo que a gente quer que a prefeitura implemente. Desenvolver projetos de mobilidade escolar sustentável, estimulando o deslocamento a pé ou de bicicleta, atentando-se para a segurança. Se eu quero que a galera use a bicicleta, eu tenho que ter meios seguros para que essa pessoa use. Então, a educação do trânsito também entra em relação a isso. Da galera poder usar com segurança, sabendo que serão respeitadas no trânsito. Muito obrigada, Catarina. No eixo 4, propostas para mitigação e melhoria. Mitigar, vocês já sabem que é reduzir os impactos negativos de uma ação ou situação. A Ana Júlia falou muito bem sobre o que acontece no bairro dela. Então, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Gente, eu vou pedir para vocês não usarem celular, por favor. Quando a gente fala em mitigação dos impactos ambientais e sociais, estamos falando em prevenir desastres. Então, até em relação ao que vocês podem se voluntariar ou não, tá no 17 ainda, não conseguiu? Documentou faz tempo, que teve há pouco tempo, botaram bebedouros na casa. Então ficou pouco tempo, porque tinha mendigo que estava tomando banho de bebedouro. O que você apertou? O botão. Só pra cima, né? 23, ok? Foi. Sim, é um espaço público, mas... Enfim, se tivesse política pública para que abraçasse essas pessoas, não ia ter esse problema, né? Então, por que não um chuveiro público? Tem esses caminhões também que param em locais que tem corte de cabelo, tem banheiro, tem chuveiro. No Rio de Janeiro, na capital, tem bastante isso. O que eu estava falando? Da proposta para mitigação e melhoria também. Como a Ana Júlia falou muito bem, novamente, em relação do que pode ser feito para evitar que aquilo aconteça. E aí, voltando para aquela rede de voluntários, de observadores, né? Observadores pelo clima. Que a secretaria está na proposta aí para o Plano Verão, que vocês podem ser voluntários de atuarem nisso também. Então, é uma relação não só de mitigação, mas de precaução para o que pode acontecer. Então, no verão, eles estarão observando, vocês poderão fazer parte disso também. Recuperação de áreas degradadas, planejar com responsabilidade. Um ponto que a gente vai trabalhar bastante com vocês é a importância de uma cidade bem planejada. Já está tudo construído, né? A gente já sabe aí, tudo não, né? Mas tudo tem que ser feito com planejamento. Então não adianta colocar uma ciclofaixa em qualquer lugar e querer que aquilo ali funcione. Eu preciso ter um planejamento. Antes de eu planejar, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou analisar as necessidades da população. Então não é só sair implementando coisas sem eu pensar no que aquilo pode causar ou pode dificultar a vida dos moradores. Então, Foi o exemplo ali daquela calçada gigantesca, aí perto foi mal executada? enorme. Aí, tipo assim, pega uma faixa gigante da rua e não tem uma plantinha, só tem uma árvore lá tadinha. Tá mal planejada, tá mal executada, né? Então, a questão do planejamento é importante para isso. A importância do diagnóstico, da análise e do planejamento para que algo seja feito e bem feito também. Não é só fazer de qualquer jeito. Então, a Agenda 2030 de Paracambi convida todos os moradores de Paracambi a se tornarem parte do processo. Vocês, como jovens líderes, serão porta-voz disso. Participaram aí a turma da Maria participou da elaboração e vocês participaram da implementação, como todos aqueles que moram em Paracambi, que são cidadãos de Paracambi. Só que o diferencial é que vocês estarão com a camisa verde, agindo em prol disso. E aí a gente deixa a frase que nenhuma mudança significativa acontece sozinho. Então a importância da união da gente, né? Da gente ser porta-voz disso, mas que a gente tem que agir também. Não só ficar falando em relação a isso. A importância da educação ambiental e da participação cidadã também, nesses pontos que a gente vai trabalhar com vocês. Então, criar fóruns comunitários, audiências públicas, como eu falei no início da aula. A turma 1 participou bastante desses fóruns e dessas audiências. Então, que vocês estejam presentes e atuando de fato, não só como ouvintes.
Garantindo a voz dos moradores nas decisões da cidade. Estimular a formação de jovens líderes ambientais e sociais, não só a questão do meio ambiente, mas socialmente falando também, ampliando o engajamento das novas gerações. Então, investir em projetos de extensão com escolas e universidades locais, conectando o conhecimento à realidade do território. A gente tem aqui a Fábrica do Conhecimento, e por que não trazer a fábrica, os jovens dessa fábrica, os alunos que estão nessa fábrica, mais ativamente para as questões públicas? Por que não usá-los? Eu sei que tem muita gente aí desesperada por hora complementar. Eu já fui uma dessas. Então, participar ativamente, que esses jovens também sejam ouvidos, porque eles também têm necessidades, né, da juventude desses estudantes. Produzir materiais de divulgação acessível. Eu não sei o que são zines, mas são gibis, cartilhas, rádios comunitárias, redes sociais. Então, aqui na autogestão tem o Instagram da prefeitura, né? E eu tô vendo que é um grande canal de comunicação. Mas que vocês também podem ser porta-voz disso. Todo mundo tem a própria rede social também, não tem? Então, por que não divulgar as coisas boas, né? Podemos fazer parte disso também. Compartilhar boas práticas e resultados também. Não é só para reclamar, também dá para compartilhar coisa boa na rede social. Não é só o TikTok da Virgínia. Então, por um futuro sustentável em Paracambi, a agenda é um convite para que cada morador se reconheça como parte da solução, para que as lideranças encontrem caminhos de cooperação e para que juntos possamos construir uma Paracambi mais justa, saudável e sustentável. Então, é um convite a vocês também, uma convocação, talvez um pouco, que nós, como jovens líderes, vamos atuar de forma presente, firmemente e com bastante conhecimento e cautela também. Então, nas aulas do Gabriel, tenham em mente que esse conhecimento ele vai ser usado. Não é à toa que vocês estão aqui, então participem, se aprofundem, não deixem que esse espaço seja... que vocês aprendam aqui, vão para casa e nunca mais toquem no assunto, mas pesquisem em casa também. O grupo da gente é um ponto que vocês podem usar para essas trocas. Estamos abertos a diálogos, então se vocês tiverem ideias também podem trazer e compartilhar com a gente, como foi até a planchinha que fosse, a gente está aberto a dialogar com vocês. Então vocês são a parte principal desse projeto, a gente só está aqui para ajudar vocês a colaborar com o que tiver que colaborar. E é isso.